Olá, terceiro ano. A atividade de língua portuguesa de hoje é no livro APES, páginas 43 e 44. Continuaremos falando sobre sinais de pontuação. Na aula passada, a gente viu que o sinal de pontuação, ele tem uma finalidade, então o ponto de interrogação, ele serve para indicar uma pergunta ou dúvida. O ponto final, ele encerra uma afirmação ou negação, que é este pontinho aqui. Dois pontos, ele indica que um personagem vai falar e o travessão inicia a fala do personagem. Além disso, o ponto de exclamação também expressa surpresa, alegria, etc. E a vírgula também, ela tem uma função de separar ou enumerar. Ou uma pausa, pode ser uma pausa na fala também. Então, você vai fazer a leitura dessa tirinha do Ziraldo e vai colocar o sinal de pontuação correto em cada quadrinho desse, ó. Tem um quadrinho aqui, é um sinal de pontuação. Aqui neste quadro, outro sinal de pontuação. Aqui nesse e nesse também, ok? Vamos fazer a leitura? Por que você não veio brincar ontem? Não tive tempo. Pô, Lúcio, que homem vai ser você se não leva a brincadeira a sério? Então, aí nós temos, de acordo com a tonalidade da fala que a gente lê, a gente tem alguns sinais de pontuação aí, como por exemplo, tem alguns sinais de interrogação, de reticência, vírgula. Então, você vai ver onde cada sinal de pontuação fica, tá bom? Em cada quadrinho desse, um sinal de pontuação, de acordo com o sentido da frase. Pronto, letra A era para colocar os sinais de pontuação. Letra B, aí você vai fazer uma outra leitura da tirinha, só que agora com os sinais de pontuação. E na letra C, você vai responder a seguinte questão sobre esse terceiro quadrinho aqui, ó. Esse. Diz assim: por que Lúcio parece ter ficado confuso? É uma pergunta pessoal, né? Mas é uma sugestão. Você vai pensar, você vai ver que Lúcio é esse aqui, né? A carinha dele está meio parecendo que está confuso. Por que será? Então você vai responder. Na questão 2, tem uma piada, só que vocês percebem que ela não tem nenhum sinal de pontuação. Então, quem vai colocar o sinal de pontuação é você, ok? Eu vou ler o sinal de pontuação, o texto, e vocês vão observando na entonação onde será que ficam os sinais de pontuação. O rapaz liga para a companhia aérea. A senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? Só um minutinho. Obrigado! E desliga. Então, vocês vão colocar sinais de pontuação. Aqui, ó, o rapaz liga para a companhia aérea. Aqui tem um sinal de pontuação. Qual é? Você vai colocar. Aqui, antes do rapaz falar, antes da fala dele, a senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? Antes tem um sinal de pontuação. Qual é esse sinal antes do personagem falar? E aqui, quando ele terminar a pergunta, tem outro sinal de pontuação. Você vai escrever esse final. Depois, a moça fala, só um minutinho. Tem um sinal de pontuação antes da fala e tem um sinal de pontuação depois. Obrigado. Antes da palavra obrigado, tem um sinal de pontuação e depois da palavra tem outro. E outro antes da letra E. E um depois da palavra desliga. Então, você vai colocar o sinal de pontuação em cada local do texto, ok? E na página 44, tem uma proposta de produção de texto. A gente está estudando história em versos. Então, aqui era uma atividade para ser feita em grupo em sala de aula, mas dá para vocês fazerem em casa. Vocês vão reler a última estrofe da história em verso, que é orquestra, que essa estrofe aqui, ó, de manhã a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Então, você vai pensar
nessas questões aqui. O que será que pode acontecer depois de tudo isso? Imagine uma continuação dessa história, dando um outro final. Então, você pode criar aí mais uma estrofe falando sobre dando um outro final para a história, ok? Então, o que a aranha poderia fazer? E os outros bichos? E o comportamento dos sapos? Né? Então, você pode mudar o comportamento dos sapos, né? Enfim, você vai escrever, continuar essa história aqui, você vai dar um outro final a essa história, vai produzir mais uma estrofe e dar um outro final, ok? Um beijo e até a próxima aula.